Salve, salve, galera! Pobre da Vila mais uma vez aqui para vocês. E hoje, galera, vou abordar um assunto muito interessante com vocês aqui. O que muda após atingir a meta de 10 mil reais? Beleza, galera? Fique nesse vídeo que eu vou falar para vocês 5 tópicos que para mim mudou e que acredito que vai mudar para vocês também. Galera, bom lá, então vamos lá. A primeira coisa que muda é a paz que vem com a segurança financeira. Mas o que seria essa paz que vem com a segurança financeira? Galera, quando você tem uma dívida, quando você ainda não quitou as suas dívidas, não começou a investir ainda, você não tem um sono tranquilo. Tem umas pessoas que são mais despojadas, que não está muito aí com a vida, que não está pensando no seu futuro, em como vai ser a sua velhice, que para eles tanto faz como tanto fez. Mas a galera que, como eu, se importa com o seu futuro, fica pensando, meu, eu tenho contas a pagar, eu tenho várias coisas para resolver, vários cartões para pagar, várias contas de consumo para pagar. E depois que você atinge essa meta dos 10 mil reais, você fica um pouco mais tranquilo, porque além da sua reserva de emergência, você tem esses 10 mil investidos, ou seja, você tem um colchão para todos aqueles imprevistos que possam vir a acontecer, você está calçado, está mais tranquilo. Então, para mim, isso traz uma paz espiritual. Para mim, eu consigo deitar na minha cama e dormir mais tranquilo, sabendo que se acontecer algum imprevisto, eu tenho esse colchão e não vou precisar tirar o meu investimento. E além de que, se acontecer algo um pouco mais grave, eu tenho o meu investimento que eu posso vender com 2 dias úteis. Ele está na minha conta e eu consigo sanar os meus problemas que eventualmente pode acontecer financeiramente falando. O segundo ponto, galera, que muda e muda muito é a sua forma de ver o investimento, a sua maneira de investir, a calma e a estratégia que você começa a ter para investir. Por quê? Até você chegar aos 10 mil reais, acontece muita coisa, você vai às vezes querendo encurtar o caminho e não está tão pensativo, não está tão, como que eu posso dizer, não está filtrando legal aonde você pode investir, aonde você não pode. Então, nesse caminho, além de acontecer muitas coisas para fazer com que você não chegue nessa meta de 10 mil reais, acontecem coisas do tipo: ah, um guru ali tal falou que tal ação é boa, um guru tal falou que tal fundo imobiliário é bom, tal ação americana é boa. E aí você, sem estudar, sem pensar naquilo lá, se realmente é bom, sem correr atrás de saber se aquele fundo imobiliário, aquela ação tem fundamentos realmente, se são fundos imobiliários bons, vai lá e investe seu dinheiro e talvez pode ser uma cilada. Pode ser o que aconteceu aí no Banco Master, vários influenciadores grandes indicando CDBs que tinham lá de renda fixa, indicando alguns outros papéis de investimento, e no fim deu no que deu toda essa burocracia, um monte de gente de alta patente envolvido nisso aí. Então, quando você chega nos 10 mil, você já está meio que blindado disso aí, porque você já aprendeu como de fato cuidar do seu dinheiro, que é você e não é guru nenhum, não sou eu, não é ninguém. Estamos aqui, algumas pessoas de bem como eu, para fazer com que você cuide melhor do seu dinheiro e te mostrando o caminho, o que você deve fazer, ou seja, o que a gente está fazendo para dar certo para a gente. Mas também tem muita gente de má índole, muita gente vendido por qualquer valor. Então, isso aí faz com que você desvie o caminho e talvez invista de maneira errada em algum lugar. Então, o segundo ponto é esse: você fica mais blindado a esses erros. Então, você tem a calma e a estratégia ideal para continuar investindo para você chegar na liberdade financeira. E o terceiro ponto aqui, galera, é a mentalidade poupadora. O que seria isso? Quando a gente fala de poupar dinheiro, muita gente acha que a gente tem que parar com tudo. Ah, eu não posso comprar uma pizza de 50 reais, 60 reais, 70 reais no final de semana. Ah, eu não posso tirar um final de semana por mês para sair com a minha família. Galera, não tem nada a ver com isso. Mentalidade poupadora é você identificar o que são gastos desnecessários. Por exemplo, eu tenho minha planilha de gastos e eu tiro um valor específico que é para lazer, galera. Porque, sabe por quê? Porque se você não poupar com essa mentalidade de você ter um pouco desse valor para lazer, vai chegar uma hora que isso aí vai ficar muito maçante, vai ficar estressante e você vai pensar em desistir. Então, para que você não pense em desistir, separa, galera, uma merreca ali, um valor
especifica um valor aí, 5%, 10% da sua renda, para uma atividade legal, algo que te dê prazer, ou seja, um lazer em família, comer uma pizza no final de semana, sair com a galera da igreja se você é da igreja, sair com a galera da balada se você é de balada, esse tipo de coisa. Então você tem que ter essa mentalidade poupadora e saber que a mentalidade poupadora não é uma mentalidade de escassez. No começo, óbvio que vocês vão ter que fazer um esforço maior. Eu, como o próprio Primo Pobre fala no canal dele aí, que a gente tem que fazer um ano do cão. Eu fiz esse ano do cão. Eu fiz esse ano onde eu não gastava nada com besteira, não saía, não fazia lazer, fiz muito Uber, fiz muitos trabalhos prestando serviço para algumas pessoas, para algumas empresas, e foi um ano, galera, foi um ano difícil, foi um ano muito difícil, foi um ano de muito estresse, não vou dizer que não tem estresse, porque a família cobra que você dê atenção, a família cobra que você consiga conviver e ter esse lazer, esse momento de lazer, esse momento de prazer. Porém, galera, a gente tem que saber e alinhar bem com a família que isso é um ano, e um ano passa assim, ó. Você fazendo ou não, como diz o Primo Pobre, esse ano do cão, você fazendo ou não, esse ano vai passar. E depois que você fizer, galera, com certeza absoluta você vai colher resultados maravilhosos. Então, assim, você pega o hábito e cria essa mentalidade poupadora. Porque, assim, o que seria mentalidade poupadora? A empresa me dá um VR, um VA. Eu tenho condições de levar a marmita? Tenho. A empresa tem um refeitório, tem um lugar lá, tem um micro-ondas e eu consigo levar. Galera, leva a marmita. Não estou dizendo que você precisa levar a marmita todos os dias, que uma sexta-feira você não pode se dar o luxo de comer no restaurante fora e tal. Mas vamos supor que você gaste R$ 200 por semana comendo fora e você passe a gastar 40 ou 50, você já vai economizar R$ 150. Então, isso é mentalidade poupadora, é você cortar nos detalhes. E não que você vai ser mão de vaca, e não que você vai deixar de viver, deixar de fazer as coisas. Não é isso, galera. É uma mentalidade poupadora. Então, quando você chega nos R$ 10.000, essa mentalidade já está instaurada em você. Você não fica mais pensando em gastar com besteira, você tem mais essa mentalidade de poupar. Então, esse é o terceiro ponto, que é você criar mesmo o hábito de poupar e de fazer gastar somente com o que você tem a necessidade de gastar e não antecipar os sonhos. Porque quando você antecipa sonhos, com isso vem os juros. Infelizmente, para quem recebe é ótimo, que é para o banco, mas para você que paga é ruim. Você está comprando uma coisa e pagando 3 vezes o valor dessa coisa por você estar antecipando esse sonho. Então, a mentalidade poupadora vai mais ou menos nessa linha aí. O quarto ponto, galera, é que você percebe que você diminuiu o caminho para a sua liberdade financeira. Porque quando você ajunta esse valor de R$ 10.000, você percebe que você está chegando cada vez mais próximo do objetivo. E toda vez que você percebe isso, isso te dá um up, isso te dá um ânimo. Toda vez que você percebe que você conseguiu romper aquela barreira primeiro dos R$ 1.000, que aí você junta R$ 1.000, quebra a geladeira. Junta R$ 1.000, quebra a televisão. Junta R$ 1.000, precisa de um remédio. Então, quando você chega a R$ 10.000 e mais a sua reserva de emergência, você vê que você rompeu essa barreira. Você vê que você conseguiu romper todos os problemas psicológicos e todos os problemas pequenos financeiros. Psicológico, o que eu digo? Aquela mentalidade de, eu consegui R$ 10.000, agora eu já posso comprar um iPhone novo. Eu consegui R$ 10.000, agora eu já posso comprar um notebook novo. Consegui R$ 10.000, agora eu posso comprar aquele sofá novo. Você já rompeu. Se você tem R$ 10.000 investido, você já conseguiu romper essa barreira, galera. E outra coisa, galera, comece com pouco. Comece com pouco. R$ 50 você já consegue investir em fundos imobiliários, em ações. Tem muitas ações abaixo de R$ 10, muitos fundos imobiliários bons abaixo de R$ 10. Então, assim, quando você chega a esses R$ 10.000, você consegue romper essas várias barreiras. Então, isso te mostra que você com certeza vai conseguir chegar ao seu objetivo financeiro, que parece que está longe, galera. 5, 10 anos, mas isso aí passa assim, ó. Passa assim, galera. Eu falo para vocês, eu tinha 18 anos um dia desses e hoje eu já tenho 37. Então, ó, passa voando, galera. E você fazendo ou não, o tempo vai passar. E aí vai lá, mas eu não vou juntar dinheiro, eu vou morrer amanhã. Essa mentalidade, quando você atinge R$ 10.000, você já passa, porque você nem morre
e também nem ajunta o dinheiro, e aí fica difícil. Então, a partir dos 10 mil reais, galera, você destrava, desbloqueia esse tipo de mentalidade. E agora, galera, o quinto e último ponto, mas não menos importante. Quando você atinge a marca de 10 mil reais, numa conta aqui de padaria, você já vê pingando na sua conta 100 reais por mês, que é 1% desse valor. Ou seja, galera, isso facilita a sua vida, porque agora se você aportava 200 reais, já não são mais 200 sozinho, é 200 seu, e 50% desse valor desses aportes já está vindo sozinho, que é mais 100 reais que o seu próprio dinheiro está gerando para você investir cada vez mais. Então aí você passa a investir 300. E aí daqui um ano você consegue bater a meta dos seus 20 mil reais. E aí não é mais 200 reais que você está investindo e não é mais 100 reais que está te ajudando. Aí você está investindo os seus 200 e mais 200 que está vindo do investimento, galera. Então assim, você percebe que o caminho agora encurtou. O cálculo agora já é diferente. Se você ia demorar 10 anos para atingir o seu objetivo, agora você vai demorar 6, 7. Então, galera, o tempo encurta e isso dá um up. Eu falo por mim mesmo. Até eu bater os meus 10 mil reais, eu achava que era impossível, galera. Hoje eu tenho um valor bem acima disso. Quando a gente bater 1.000 inscritos aqui no canal, eu vou revelar a minha carteira inteira para vocês, aonde eu invisto, no que eu invisto. Eu já posto muita coisa lá no Instagram, galera. Para quem não me acompanha no Instagram, é @pobredavila, você pode acompanhar lá. Então eu posto os dividendos que eu recebo, eu posto algumas ações que estão tão bacana ali para investir no momento, galera. Lembrando que não vá por mim, não vá por nenhuma outra pessoa da internet, não vá por um vídeo. Ouça o que todas as pessoas têm a dizer, mas estude. Vá atrás. Pesquise lá no Investidor 10, vê todos os fundamentos, vai no Google, pesquisa se essas ações ou esses fundos imobiliários não têm nenhum problema judicial, se não estão com nenhum pedido de recuperação judicial. Vá atrás, para não acontecer como aconteceu com ações da Gol, com ações do Banco Master. Então você vai atrás. Então, galera, é isso. Se você chegou aos 10 mil reais, você já é um vencedor. Não é fácil. Menos de 1%, galera, escute isso, menos de 1% do Brasil chega a esse valor, e isso é um divisor de águas. Tem todos esses pontos que eu falei para você aqui. Então, quando você chega nesse valor, você consegue perceber já um mover do dinheiro, uma bola de neve positiva a seu favor. Você já vê que você não está mais sozinho, que você, quando está dormindo, você já está ganhando dinheiro. Como você está ganhando dinheiro? O seu dinheiro está trabalhando para você. Então, seus 10 mil reais já estão te rendendo ali uma quantia por dia e 100 reais por mês para você estar reaportando. E se você for reaportando dedicadamente, focado, mês a mês ali, sem desistir, galera, você vai chegar longe. Uma coisa que eu faço muito também, galera, é um exemplo, o meu 13º. O que eu faço quando eu pego esse 13º? Eu dedico uma parte daquilo ali para investir. Então, você investir no 200 reais por mês, vai dar por ano 2.400 reais. De repente, você consegue tirar 500 reais do seu 13º. Vai se programando e aí, olha o tanto, 500 reais já são 2 meses e meio do seu aporte. Então isso ajuda muito, galera. Foquem no objetivo, vão cortando gastos, quite as suas contas. Em paralelo com o investimento, faça sua reserva de emergência, porque você vai ver o quanto isso vai te trazer de paz e o quanto isso é motivador quando o dinheiro começa a gerar mais dinheiros. Eu posto bastante coisa no Instagram, dos dividendos que eu recebo, quais são os ativos que estão me pagando. Então vocês podem acompanhar lá. Eu já falei, mas vou repetir, @pobredavila. Acompanha lá, galera. Lá eu dou bastante dica legal também, posto alguns podcasts que eu vou aí. E com isso aí vocês vão estar podendo absorver um pouco mais de conhecimento. Isso aqui, galera, é como eu disse, não estou indicando para vocês comprar nada, não é indicação de venda, de compra de ativo, não é nada. É simplesmente uma tentativa de modificar a sua cabeça para que você consiga obter o seu sucesso financeiro, que é isso que eu desejo. Se esse vídeo ou todos os outros vídeos do canal eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já estou satisfeito. Então eu estou vendo que está gerando bastante dúvida, as pessoas mais próximas estão chegando a mim para tirar algumas dúvidas, então eu vou pegando essas dúvidas, galera, e vou lançando alguns vídeos aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum tema de vídeo que você queira que eu aplique aqui, é só me falar. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.
Compartilha com seu amigo que também precisa aprender e precisa receber esses 5 incentivos e perceber o quanto essa meta faz com que a vida dele mude. Compartilhe com ele, compartilhe com a sua tia, com a sua avó, com o seu pai, com quem você achar que merece ver esse vídeo, com as pessoas que você ama e que você acha que deve ter uma melhora de vida. Porque mesmo que a pessoa não atinja a liberdade financeira, mas ela vai melhorar muito a qualidade de vida na aposentadoria dela. Pode ser um complemento. Então imagina você tendo aí um complemento de R$ 1.000, R$ 1.500 de dividendos, mais a sua aposentadoria. Será uma coisa maravilhosa. Então deixa o like, compartilha esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.